Já falei uma vez que, ao formar nossas abordagens, nos guiaremos pela ideologia do conservadorismo saudável. Agora, quando o mundo passa por uma quebra estrutural, a importância de um conservadorismo razoável como base para o curso político cresceu muito, precisamente devido à multiplicação dos riscos e ameaças da fragilidade da realidade que nos rodeia. Privet, eu sou o Marcos Valério XR. Na manhã de 12 de novembro de 2021, falta um mês para eu fazer 50 anos. E, bem, se você é conservador ou tem algum apreço pelo conservadorismo, pouco importa se você gosta de Edmund Burke ou se você se interessa mais por Roger Scruton, Dugin ou até Olavo de Carvalho ou Schwann, não sei. O fato é que hoje, ao que tudo indica, a esperança política do conservadorismo no mundo é Vladimir Putin. Aceite o fato. Ele recentemente proferiu um discurso, assim, eu acho extremamente importante sobre a postura que tem ditado a Rússia, né? Mas não é de hoje, já tem bastante tempo que está sendo assim. E eu acho que é uma oportunidade para a gente aproveitar e fazer algumas reflexões sobre esse conservadorismo. Eu próprio me considero um conservador, embora eu goste de frisar que, de uma certa forma, historicamente eu estou conservador, né, porque eu sou aquele tipo de personalidade que tende a contrabalançar as tendências de uma sociedade. Então, se eu me sinto inclinado ao conservadorismo hoje, é porque eu acho que o progressismo foi longe demais, o liberalismo foi longe demais. Mas, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em perceber que, num contexto contrário, poderia ser o contrário. Eu, provavelmente, na Revolução Francesa, teria sido um dos revolucionários, mas no momento em que o negócio começou a se degringolar, eu assumi uma posição mais reativa. Eu provavelmente não teria sido um jacobino, mas provavelmente um girondino, assim como talvez no começo da União Soviética eu poderia ter começado a ser um bolchevique, mas depois se sentiria mais um menchevique. Creio que no governo do Stalin eu provavelmente seria um pouco mais por uma posição. Então eu tenho essa tendência a fazer esse contrapeso. Né? Por quê? Porque a humanidade desenvolve-se sempre de uma forma bastante pendular e pode-se dizer até mesmo bipolar. A gente tem uma série de tendências socioculturais que vão se intensificando numa determinada direção até chegar a um extremo que dá problema, aí ela volta. E vai no sentido contrário até chegar lá no outro extremo e voltar. Então fica assim aquele pêndulo, né? E eu tendo a ser aquele tipo de pessoa que fica sempre tentando evitar os extremos do pêndulo. Então, quando eu sinto que o negócio já está indo demais, eu já tento tentar voltar, né? Então, assim, só para deixar muito claro qual que é o meu posicionamento generalizado. Então, nesse contexto atual, assim, eu acabo me sinto mais conservador. Mas eu nunca perco de vista que, tragicamente, a grande maioria dos conservadores é extremamente estúpida. Até por um motivo muito simples. A partir de uma certa idade, o conservadorismo é meio que uma espécie de postura quase que espontânea, né? Você já tem um certo histórico de vida, você já está acostumado com uma série de regularidades, você já se adaptou a uma série de situações e você não gosta que aquilo ali mude. Então a tendência é que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão se tornando mais conservadoras. Isso aconteceu comigo também. Embora eu sempre tenha tido algumas reservas com determinadas posturas, eu era mais progressista antigamente. E esse problema generalizado do conservadorismo, como é uma posição mais espontânea, uma posição facilmente uma posição de massa, ela frequentemente desencamba para uma irracionalidade generalizada e uma postura apenas reativa. Né? E a gente vê essa situação hoje no Brasil. Né? Tragicamente, esse conservadorismo terminou por engendrar uma doença sociocultural absolutamente grotesca que é o bolsonarismo. Que não dá para chamar bolsonarismo de conservadorismo, ele é simplesmente uma loucura. Então tem uma distinção aí. Então por isso fica sendo tão necessário nós apelarmos a um conservadorismo esclarecido. Mas para entender melhor isso, a gente tem que então ver o que afinal ele está falando, né? O que afinal o Putin tem a dizer. Então, caso você não tenha visto este excelente vídeo, esse depoimento dele, esse discurso, eu vou apresentá-lo aqui, né? Lembrando que apesar de que eu também não conheço o russo, o máximo pouco que eu sei de russo foi o que disse do comecinho lá, mas assim, eu observei algumas traduções diferentes, a essência é basicamente a mesma. Então vamos dar uma passadinha nesse discurso do Putin e depois eu vou acrescentar algumas coisas.
Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Ну и дай бог им флаг в руки, как у нас говорят. Вперед. Только вот, знаете, о чем сейчас хочу сказать? Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы. Все это, как это, может быть, кому-то покажется неожиданным, мы в России уже проходили. У нас тут уже было. В большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад. Не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи, такое было, насаждение и поощрение доносительства на близких. Все это объявлялось поступью прогресса. Кстати говоря, в мире достаточно широко поддерживалось тогда и было модным. Так же, как и сегодня. И, кстати говоря, также большевики проявляли абсолютную нетерпимость к любым другим мнениям. Вот это, по-моему, должно вам кое-что напоминать о том, что сейчас мы видим. Разрушение вековых... A destruição dos valores tradicionais, da fé, das relações entre seres humanos, até uma rejeição completa da família. Houve exemplos desses no início da União Soviética. A promoção de denúncias contra familiares, tudo isto era proclamado como o caminho do progresso. Esse caminho era apoiado por muitos naquele tempo e estava na moda, como está agora. Eu vou repetir agora o que eu disse numa live mais recente sobre esse assunto. Inclusive está servindo até para mostrar uma coisa que eu venho falando há muito tempo, e que é até uma coisa que é ruim de você achar referência, porque todas as referências são textos da CIA, né? E a sem vergonha da CIA resolveu mudar o portal de texto. Então, muitos textos que eu tinha deles lá no site, que nem esse aqui, por exemplo, esse aqui especificamente é do Departamento de Estado, que está falando de Cuba, esses textos estão sumindo, eles estão mudando de lugar. Na verdade, não estão sumindo, porque existe uma legislação que obriga a serem publicados. Mas eu acho que eles estão fazendo mudanças de lugar de propósito e é difícil achar eles pelos sites de busca. Então, isso que eu vinha falando, geralmente está no site da CIA, do Departamento do Congresso norte-americano, sobre esse histórico preliminar da União Soviética. Que eles fizeram essas experiências que hoje seriam consideradas muito ousadas, até que não envolveu questão de homossexualidade nada, mas essa questão de se desconstruir a família, de liberar a sexualidade, isso foi tentado na União Soviética, no comecinho. E foi um desastre tão retumbante que em 10 anos eles reverteram tudo. E agora, eu não preciso mais procurar a revista da CIA, porque o próprio Putin está dizendo isso. Então, ele disse isso nos vídeos recentes. Mostra claramente que eles experimentaram isso e foi um desastre. E aí ele está avisando, vai dar problema para vocês também. Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. Мы, еще раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом особенно не лезть, сказать. Другая точка zрения. Мы полагаем, что должны опираться на свои dуховные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа. Essa questão da não intervenção, ela merece um interesse especial, porque um dos motivos pelo qual eu me posiciono mais conservador atualmente é a percepção do fato que nós estamos numa era de uma verdadeira insanidade, determinadas noções que poderiam ser plenamente discutíveis, poderiam estar na mesa de debate em uma situação normal, hoje elas se transformam em dogmas num determinado nível que, apesar de elas serem essencialmente irracionais, elas são tão repetidas, tão exaustivamente empurradas, que elas se tornam inquestionáveis e isso engendra uma espécie de loucura coletiva. E o que nós temos agora, basicamente, é isso. Nós temos uma potência ocidental liderando uma mentalidade de mundo que ela acha que tem o dever, a obrigação e o direito de se impor na totalidade do planeta.
E veja só o que o Putin está dizendo, é que o problema é deles. Isso é uma característica, como eu insisto em dizer, não vou nem repetir o argumento aqui, porque já disse isso inúmeras vezes, mas se você entende geopolítica, você entende por que os povos orientais não têm essa visão colonialista talassocrática de querer impor sua verdade sobre o mundo inteiro. Nos meus vídeos de geopolítica eu explico isso. Curiosamente, nós que herdamos a influência ocidental, mesmo que você ache que a América Latina não é o Ocidente, que eu também acho que não é, mas a gente é influenciado, é colonizado pelo Ocidente, a gente herdou essa mentalidade de achar que nós temos esse dever de impor nossa visão do mundo sobre o planeta. Isso vem desde sempre, a ideia de que você tem que, por exemplo, que o cristianismo tinha que sair colonizando e doutrinando, catequizando todos os povos do mundo, que de certa forma você está fazendo isso até para salvar a alma deles. E hoje isso, em vez de não ser para essa visão religiosa, é para a visão humanista, que a gente tem que empurrar a ideologia dos direitos humanos e a democracia liberal para o planeta inteiro, quer eles queiram ou não, é uma espécie de obrigação nossa, a gente tem que fazer isso sobre os outros. Então, ao mesmo tempo que o Putin tem essa noção de que defender o modo de vida deles, assim como tem na China, assim como tem na Coreia do Norte e vários países orientais, o Ocidente acha que não, ele tem que empurrar isso, que você tem que aceitar em qualquer lugar do mundo, você tem que aceitar esses viés que estão impondo. Inclusive essa insanidade toda que se convencionou-se os conservadores, criado esse rótulo de ideologia de gênero, que eu acho que é uma tragédia, a gente não devia usar esse rótulo, o nome disso é simplesmente feminismo, isso tem nome e deveria ser usado pelo nome correto, e essa tragédia está sendo empurrada no planeta inteiro. Veja só, para você ter uma ideia da diferença de pesos e medidas, como que você trata de uma forma completamente diferente alguém de acordo com o seu engajamento ideológico. Por exemplo, o pessoal adora ficar apontando, Putin está mais tempo no poder lá que Stalin, ou não sei o que lá, estão sempre apontando isso. Aí vamos lá. O cargo que o Stalin ocupava nem sequer existe mais, é um cargo totalmente diferente. Putin não está no mesmo cargo esse tempo todo, ele mudou de primeiro-ministro para presidente. O cargo de presidente, ele é eleito por voto popular por maioria esmagadora. E no primeiro-ministro é eleito pelo voto do parlamento, também uma maioria esmagadora do parlamento que é eleito pelo povo em votação aberta. Okay? Agora você vai lá. Angela Merkel ficou no cargo, no mesmíssimo cargo de chanceler, mais tempo que o Hitler. E o cargo é o mesmo, não é um cargo diferente, não foi extinto. E ela é eleita em votação secreta pelo parlamento. E foi se mantendo ininterruptamente no mesmo cargo. Mas ninguém vê problema nisso. O problema é o Putin, que tem que ser reelegido de forma direta num cargo que não tem nada a ver com em cargos diferentes. Mas você vê que a ideia é diferente, é porque, como ele não é do nosso naipe ideológico, então ele pode ser criticado, enquanto a outra a gente deixa tranquilo sem se mexer. Você vê, essa é a hipocrisia essencial. E com isso é absolutamente previsível que vão tentar demonizar o Putin, inventar mil e uma narrativas malucas, desde as que ele está matando os opositores políticos com polônio, que está perseguindo, não sei o que lá, que é isso e que é aquilo. Isso é o normal que se espera dessa propaganda ocidental contra os seus inimigos político-ideológicos. Mas, assim, é sempre gosto de apontar a hipocrisia disso. Pelo menos não é ele matando os líderes dos outros países, né, que normalmente os Estados Unidos mata tanto os próprios presidentes quanto os dos outros países. Fizeram isso aqui no Brasil simplesmente colocando o Lula na cadeia. Isso foi feito nos Estados Unidos. Ou coisas ainda piores em outros países por aí. Mas assim não, fecha até o infeliz do esquerdista que se considera socialista, lutando pelo socialismo, consegue fechar os olhos para isso e encrencar com o Putin enquanto não vê o que está acontecendo no quintal dele para sabotar os próprios sonhos de revolução que ele tem. Essa é aquela que estou sempre denunciando, aquele negócio de você achar que um povo não tem o direito de se autodeterminar de acordo com as suas tradições, porque ele tem que aceitar a nossa imposição. E a nossa imposição justifica você invadir um país e matar 15% da sua população e ainda ter cara de pau de dizer que o outro é o vilão. Ou seja, Estados Unidos sai do Ocidente, invade a Coreia, mata 15% da população, uma guerra de genocídio, de arraso total, e até hoje são considerados os mocinhos da história, e os vilões são a Coreia do Norte. Percebe o grau de grotesco, de deturpação mental que isso pressupõe? Isso só é possível mediante lavagem cerebral, no pior sentido da palavra. Você repete aquilo, repete, até
que a pessoa não tenha a menor capacidade de autocrítica, a menor capacidade de discernimento dos elementos mais fundamentais da realidade. Porque se você contasse essa mesma história, mudando nomes, às vezes num cenário assim, de ficção científica, inventando lá planeta tal contra planeta não sei o que lá, um cenário de fantasia, reino tal contra não sei o que, ou até transpondo essa analogia para um ambiente histórico diferente, um ambiente histórico humano diferenciado, a totalidade das pessoas ia dizer que isso era absolutamente inaceitável. Mas quando você coloca dentro desse parâmetro, aí você vê que você subverte a percepção da realidade. Então isso é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar. Os apoiadores das novas abordagens vão tão longe que até querem acabar com a definição de homem e mulher. Os que ousam dizer que homem e mulher existem, que é um fato biológico, são sujeitos praticamente ao ostracismo. Genitor número 1 e genitor número 2. Genitor que deu à luz em vez de falar mãe. A proibição do uso da frase leite materno e a substituição dela por leite humano, para que pessoas pouco confiantes na sua identidade sexual não sejam ofendidas. Repito, isso não é algo novo. Nos anos 20 do século XX, na União Soviética, os chamados propagandistas da cultura inventaram a chamada linguagem nova, achando que, deste modo, criavam uma mentalidade e alteravam os valores do povo. Fizeram tais coisas que até agora lidamos com as consequências. Além do mais, hoje ocorrem coisas terríveis, quando as crianças, desde a infância, são coagidas a pensar que um menino pode simplesmente se tornar uma menina e, ao contrário, de fato obrigando-os a fazer uma escolha supostamente existente. Impõem e afastam os pais, obrigando a criança a tomar uma decisão que pode destruir a sua vida, e ninguém sequer se aconselha com os psicólogos infantis. Uma abordagem conservadora não é um protecionismo irracional, medo de mudanças, um jogo para segurar posições, nem o isolamento na própria bolha. Primeiramente, é nos basearmos nas tradições, proteger e aumentar a população, ter realismo na avaliação de si mesmo e dos outros, elaborar um sistema preciso de prioridades, manter equilíbrio entre o necessário e o possível, estabelecer cautelosamente os objetivos e rejeitar o extremismo como jeito de atuar. Mas agora focando mais na característica em si desse conservadorismo, olha, nesse caso não se trata sequer de uma manutenção, por exemplo, de uma religiosidade, de uma religião, de uma longa religião tradicional, como é o caso da Igreja Católica Ortodoxa, apesar de que isso está associado. Neste caso, não é uma simples questão de manutenção de um viés ideológico específico. Neste caso, não é uma manutenção do sistema político e econômico. Nesse caso, o que está em pauta aí é a manutenção da pura e simples sanidade. É o direito de você continuar se referindo à realidade conforme ela se apresenta, de você reconhecer que existem homens e mulheres, ainda que você não tenha problema em reconhecer que alguns têm comportamentos diferenciados, você reconhecer o fenômeno da maternidade e você chamar as coisas pelo nome. Dizer que mulher, sabe, é o ser humano do sexo feminino, que dá à luz, que engravida, que amamenta, e você tem uma mentalidade que quer tirar isso de você. Que quer dizer que você não pode mais falar a palavra mãe, que você tem que falar pessoas com vagina, pessoas que amamentam. Por quê? Porque você não pode ofender uma parcela de 0,001% da população que não está nem aí para isso. Essa parcela não está interessada nisso. Se você for fazer uma análise concreta dos fatos. Então você vê por quê. Você acha que a parcela minoritária da população teria essa capacidade de se mobilizar e impor essa agenda uma sociedade inteira, sobre 1 bilhão de habitantes do mundo ocidental, que foram as pessoas transgênero, os homossexuais que se reuniram, juntando seus números assim de, no máximo, 2, 3% da população, e criaram uma conspiração e assumiram o poder, impondo essa agenda sobre as pessoas? Óbvio que não, óbvio que não. Então nós temos o quê? Isso está sendo usado por uma elite, a ideologia da classe dominante, como foi diversas vezes, para impor um determinado tipo de agenda que a maioria das pessoas não compreende o propósito e o significado. E o que nós estamos fazendo exatamente, nesse caso, desse viés conservador, simplesmente tentar manter o mínimo de sanidade que te permite continuar tendo direito de afirmar que são mulheres que engravidam. Veja só, a situação é tão grave que há um tempo atrás, uma tal de Marília Moscovitz,
que até tem a cara de pau de usar um pseudônimo aludindo à Revolução Bolchevique, ela publicou uma crítica ao conceito de mãe, né? Basicamente essas loucuras de dizer que você não pode mais se referir à mãe porque, por causa disso, daquilo, porque a humanidade é mais elástica, não sei o quê. Bom, para mim, aí tá muito, é uma questão até de definição semântica básica. Você tem que ter nomes para se referir às coisas. Esse é o objetivo das palavras, é permitir uma comunicação do universo mental humano com a realidade. Você se referir a ele. Você tem que ter palavras. E quanto mais as palavras se adequam a um determinado conceito, a um determinado conjunto de fenômenos, mais adequadas elas são. Então nós temos uma distinção tradicional universal, que é a palavra pai e mãe. E no caso da palavra mãe é mais fundamental ainda, porque mãe é talvez a única palavra que é muitíssimo parecida na totalidade das culturas humanas. Praticamente todos os idiomas, todos os tempos, a palavra mãe é parecida com M. Assim. O que eu conheço de mais exótico é o japonês, que às vezes soa como N, né, que é onna, que é de mulher. Né? No caso, uma coisa se associa com a outra. Né? Por quê? Por um motivo óbvio, que os bebês são uma das primeiras coisas que eles pronunciam com esse movimento mamar, que tem a ideia de dar a ideia de mamar, que é a ideia de mamãe, que num nível mais sofisticado a ideia de maternidade, matéria, matriz. Então isso é absolutamente estrutural na realidade, na conceituação da estrutura mental humana, é isso. Aí você chega uma ideologia que vem e não quer que você use mais esta palavra, porque você não pode ofender, ou porque é politicamente incorreto você desconsiderar a experiência de uma parcela numericamente insignificante da sociedade e ainda por cima falsificando essa experiência, porque é um motivo simples, meus amigos. Se você tem esse denominador comum, esse fundamento onde você pode estruturar as coisas, ele pode até se confundir do modo como ele se manifesta, mas se você presta atenção, voltar ao fundamento dele, ele é muito claro. Se você tem um sujeito com barba, com pênis, com tudo aquilo, e esse sujeito foi capaz de gestar e dar à luz, bicho, ele tem uma vagina, então ele é a mãe, ele é a matriz, ele que gerou. Por mais bizarra que seja a aparência, que você acha a aparência dele bizarra, o fato é que ele é a mãe. Então não faz muito sentido se dizer que uma criança nasce de um pai, ele tem dois pais. Não, ele sempre necessariamente vai ter uma mãe. Olha que pode até ser possível você negar a existência do pai, dependendo do grau de sofisticação de engenharia genética, não sei, talvez seja. Mas da mãe não tem condição. Mesmo que você crie um ventre artificial, um sistema artificial, você vai ter aquela estrutura ali que é a matriz de onde o ser nasce. Então você vê que não é uma simples questão ideológica, não é questão de opinião, é a questão da operacionalidade mental básica do ser humano. E aí quando você vê que existe uma correlação clara de doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas, entre muitas dessas militâncias, você percebe que eles usam essa carta de que a culpa é da sociedade que não os reconhece, quando na verdade, de uma certa forma, você pode facilmente inverter esse argumento. O fato de eles estarem inseridos naquele tipo de situação, que eu não estou condenando, não creio que seja uma coisa que eles escolheram assim, mas é um problema que eles enfrentam, mas que muitas vezes o trauma gerado por esses problemas é o responsável por esses problemas psiquiátricos que às vezes os levam à depressão e suicídio. E o que você faz com isso? Você tem que tratar esse tipo de problema. Você tem que fazer com que a pessoa se adeque à realidade do mundo à sua volta. Você não pode querer mudar a totalidade do mundo para satisfazer a sua experiência minoritária. E é isso que essa ideologia insana está tentando empurrar. E eu digo isso com toda clareza. A gente sabe que, nesse exato momento, como o Putin falou, tem gente sendo punida judicialmente, até ser colocada na cadeia por dizer a realidade pura e simples. Não é uma luta ideológica, é uma luta pela sanidade. É igual o bolsonarismo, é lutar pela sanidade das coisas. Bizarramente, os bolsonaristas não vão ter essa postura insana de negar os elementos mais básicos, isso que eu chamo de o xingar a mãe ideológico, né? Você negar a ideia de maternidade, o conceito de maternidade. Você sabe estar com que tipo de argumento é o equivalente a você xingar a mãe em todos os níveis. É uma coisa completamente insana. Mas não adianta porcaria nenhuma, porque, como eu digo, infelizmente, os conservadores em geral são muito burros, eles não são capazes nem de reconhecer que os perpetradores dessa insanidade são os mesmíssimos que o governo Bolsonaro defende, né, que é a elite liberal. Inclusive, na minha experiência, isso é muito evidente.
essas questões de depressão e do suicídio, a não ser quando é um caso mais bem específico de uma doença bem diagnosticada, elas costumam estar mais associadas com determinadas visões ideológicas frequentemente progressistas. Estou dizendo que a visão ideológica conservadora é melhor no sentido geral não, porque eles também têm outros problemas. Mas esses problemas se manifestam mais nesses grupos que acreditam que estão promovendo um progresso, estão fazendo uma coisa melhor com essas desconstruções, com essas visões delirantes de realidade, e como essas visões nunca se confirmam, como elas vão sistematicamente sendo falseadas pelos fatos, elas são claramente insustentáveis, isso gera uma aflição. É aquela situação curiosa, você tem uma teoria de mundo, uma visão de mundo, uma percepção, você tenta se orientar segundo aquilo ali não bate com a realidade, aquilo ali não dá resultado, aquilo ali vai frequentemente piorando, e a pessoa, em vez de rever essa visão do mundo, readaptá-la, ela vai insistindo nela até entrar no estágio de alienação ideológica, que eu tenho um vídeo específico sobre isso, um vídeo até pouco visto, por sinal, acho até lamentável, porque é um vídeo relativamente importante. E dependendo do grau, quando você vai se aprofundando nessa alienação ideológica, você vai rompendo o seu contato com a realidade, e aí, daí para você chegar no grau de esquizofrenia, dois pulos. No grau assim, esquizofrenia no sentido assim, mais conotativo. Né? Então você tem que ter muito cuidado quando você observa essas tendências. Aí quando você vai ver que esse pessoal frequentemente é muito problemático, tem uma série de problemas pessoais gravíssimos, que esses grupos de militância ideológica frequentemente são muito mais grupos de autoajuda, são pessoas buscando suporte social para os seus problemas intrínsecos, que são problemas relativamente graves, mas que às vezes, em vez de dar uma devida orientação num suporte mais terapêutico mesmo, transformam esse problema numa militância organizada a fim de tentar mudar o mundo para corrigir um problema que é evidente que são eles que têm, uma inadequação estrutural que eles têm. E que mesmo que eles conseguissem mudar o mundo, esse mundo se autodestruiria em pouco tempo e eles jamais ficariam satisfeitos, porque o problema não está no externo, o problema é interno. Esse é a grande questão. É a incapacidade de distinguir o real, os elementos que a gente tem à nossa volta e tentar impor o nosso interior, mesmo quando ele é problemático, mesmo quando ele é claramente patológico. Mas bem, como o Putin falou, tudo isso já foi experimentado no começo da União Soviética, é um tema que eu já repeti várias vezes, e isso é o motivo pelo qual os russos hoje têm essa postura bastante mais conservadora, em vários aspectos até reacionária, porque eles passaram por isso. Um dos legados mais terríveis disso é o abortismo russo, no sentido, na cultura aborteira em si, né? Porque, inclusive, quando eu digo que isso foi um dos responsáveis pela queda da União Soviética, não é um exagero, eu digo, não é de forma poética. Quando eu costumo dizer que a União Soviética caiu por quê? Um dos motivos deixo claramente, aborto. Aborto derrubou a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética estava num estágio de desenvolvimento socioeconômico que necessitava de uma população crescente. Observe que os grandes booms econômicos da maior parte das civilizações, se não todas, acompanham o boom populacional. É preciso ter uma massa crescente de pessoas trabalhando e consumindo para você conseguir incentivar a produção de uma forma assim, mais ordenada. E a Rússia teve um problema demográfico muito claro. E esse problema demográfico era causado por causa da taxa absolutamente monstruosa de abortos, que até hoje ainda é proporcionalmente a maior taxa de abortos do mundo. Estão tentando, Putin está lutando muito para reverter isso, mas isso se embrenhou na cultura russa de um modo tão profundo, que tinha os precedentes, claro, mas essa revolução cultural que a Rússia passou durante essa primeira fase se embrenhou de um modo tão profundo que nem Stalin, com todo o peso do aparelho estatal, ele não conseguiu, ele tentou proibir aborto, tentou acabar e não conseguiu, um negócio de tão brabo que ficou. E essa mentalidade o sujeito quer implementar aqui, na nossa situação, sabe? Essa mentalidade que eu chamo de abortista, essa mentalidade que diz que não tem problema nenhum em você sair matando os filhos dentro do próprio ventre. Então, esse é o grau de perversão que essas ideologias chegam. Mas bem, basicamente é isso. Eu acho que se você hoje está interessado nessa pauta, você tem que louvar a postura do Vladimir Putin, é o único grande líder mundial, tem outros também, mas é o único de um país de respeito que se põe de uma forma muito clara, de um país forte, e então você
E aí começar a repensar algumas coisas, a entender algumas coisas. E, claramente, a comunidade conservadora está percebendo isso muito claramente. Está cada vez aumentando essa percepção. Infelizmente, eu ainda acho que ainda há um longo caminho para o pessoal se libertar do delírio de achar que é possível ter uma visão conservadora dos costumes, uma visão de defesa das tradições, por um ponto de vista liberal. Isso aí, infelizmente, vai demorar um pouco. Essa doença do neocon, né, esse liberal conservadorismo, neoconservadorismo, essa desgraça que inclusive está no poder aqui no Brasil, é possivelmente hoje o maior inimigo de tudo que é da humanidade em vários aspectos, não só da humanidade ocidental, mas da humanidade inteira, porque essa mentalidade insana que legitima atualmente essa postura bélica e acha que tem o direito de destruir as civilizações e as outras culturas em nome desses delírios. Não que quem está lá em cima do poder realmente acredite nisso, apenas utiliza isso. Mas é uma coisa que a gente está sempre atento, sempre a ponto de refletir. Eu já falei demais. Eu sou Marcos Valério XR. Na manhã de 12 de novembro de 2021, viva Putin e das vidania.